Gente, boa noite a todos. Estou muito feliz, né, de ver a casa cheia hoje, né? Tanta gente conhecida, né? Tanta gente. Essa semana está sendo muito especial, né? E estou muito feliz mesmo de estar com vocês aqui na nossa casa. Eu vou chamar a Assunta para fazer uma leitura do livro. Assunta, aí. Estou aqui. Boa noite. Está funcionando isso? Tá. Posso comer água aí? A gente já vai ler aqui do Pão Nosso. Não vou. Acho que nem precisa. Precisa. Precisa? Tá gravando. Tá bom. Então a gente vai ler aqui do Pão Nosso, os inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pela análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confere experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que reporta o inimigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que nos roubam ou destroem, deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliar os mais cruéis, no entanto, não com aprovação inébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-se contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro a teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Agora a gente vai chamar o João Bertozzi, que é o dirigente do grupo da quinta-feira, para fazer a prece inicial, tá? Bom, boa noite a todos. Então, depois dessas melodias doces da nossa irmã, doutor, parabéns e muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença de todos. E vamos, pelo tema, reconciliar com nossos adversários e com nossos inimigos. É um tema, assim, corriqueiro para todos nós, porque sabemos que Deus, nos dá essa grande chance, essa grande oportunidade de nos reencontrarmos com aqueles que talvez foram nossos desafetos no passado, e na grande maioria das vezes vem em nossos lares, em nossos trabalhos, pessoas do nosso convívio diário. Então temos que prestar atenção nisso, porque o Ramatiz fala muito sobre isso, que não existe ódio se não existir um amor mal trabalhado lá atrás. Então, todo ódio, todo sentimento de aversão, com certeza nós já amamos esse ser em outras épocas, mas por causa de algum motivo, que por causa do nosso materialismo, às vezes a gente melindra, a gente se ofende. Então o amor e o ódio andam muito próximo um do outro. Então é só a questão da gente dar uma segunda chance, da gente realmente aceitar a pessoa às vezes como ela é, não querer impor, não querer que o nosso ponto de vista prevaleça, e a gente, com certeza, a gente consegue ter um convívio assim mais harmonioso com as pessoas.
Então, vamos ouvir, né, a respeito do tema agora com a nossa irmã. E tudo que vem por nosso conhecimento, por nosso aprendizado, é um alimento para a nossa alma. Então, vamos encher a nossa alma desse alimento que é 100% perdão, né, com os nossos adversários, com os nossos inimigos, para que assim possamos, para que chegarmos no plano espiritual, a gente não ter vergonha, né, de encarar aqueles que acreditaram em nós e que nós aceitamos esse desafio aqui na Terra. Então, que Deus nos conceda essa graça de sempre praticar o perdão e enxergar o próximo sempre como um irmão, às vezes doente como nós, necessitados também de ajuda. Então, que Deus nos ampare, nos ajude sempre, que assim seja. Amém. Bom, gente, boa noite. Vamos terminar porque era isso. Deixa eu só pegar aqui. Nossa, já pensou? Eu não quero usar isso. Eu não preciso. Eu vou tirar da... Bom, gente, boa noite. Então, meu nome é Ana Flávia. Venho aqui representando, né, o grupo da Fraternidade Espírita, Irmã Narcisa. Estou vendo aqui, né, alguns amigos aqui de caminhada, representando a nossa casa. Quero agradecer já de início pela acolhida, pela recebida de vocês, né? É muito gostoso estar aqui, de verdade, me senti assim tranquila, me senti em bom amparo e agradeço. E vamos começar, né, dessas palavras aí. Então, exatamente isso. E uma relação de amor, a gente pode contrair uma inimizade, um caminho de ódio, e a gente vai partir para a reconciliação. É exatamente esse o tema, reconciliação. E eu tenho 3 notícias para vocês. Uma boa, uma ruim e uma ótima. Não vou perguntar para não criar aqui intriga, né? Eu vou dar na ordem que eu quiser, né? A boa é que a reconciliação é possível. A ruim é que é difícil. É difícil, é trabalhosa. E a notícia ótima é que depende de você. Olha que beleza? Depende de cada um de nós. Então, se é possível, é difícil, mas depende de mim, eu posso me esforçar aí, né? Nesse caminho para tentar. Então, vamos lá? Tomando aí essas palavras iniciais, realmente, né, a reconciliação como uma oportunidade, como uma dádiva. A gente sabe que isso faz parte, né, da justiça divina, que é sempre misericordiosa, e vamos pensar como a gente consegue isso, né? Eu dedico hoje aqui a minha fala para aquelas pessoas que falam, eu entendi, mas eu ainda não consigo. Muita gente nessa posição, né? Cada um tem sua experiência de vida, tem a sua trajetória. A gente não sabe o nível de inimizade, a gente não sabe a seriedade da calúnia, da injúria que a pessoa está sofrendo. E às vezes, da nossa posição, a gente julga assim, né? Eu faria diferente. Eu lidaria com essa situação de outro modo. E cada um sabe ali, né? Da experiência, da realidade que vive. Então, para quem aí se identificou um pouquinho, vamos nessa, né? Eu não consigo, mas eu quero entender, quero ver por onde vai isso. Então vamos lá, a gente tem como tema então, esse versículo de Mateus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Vamos começar pela explanação, destrinchando melhor, né, que história é essa, de onde vem isso. Vou fazer a leitura aqui de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao oficial e não sejais mandados para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houver pago o último centavo, ou até o último centil, né, dependendo aí da tradução, mais conhecida por alguns. A gente se atém aqui a algumas palavrinhas chaves, que é para a gente ter um entendimento já geral, por isso que brinquei, né? Falei assim, era isso, agora a gente já pode ir embora. A gente vai buscar, então, reconciliação. A reconciliação, essa palavrinha, o que quer dizer isso? Restituir a harmonia, a paz,
o equilíbrio em uma relação que por algum motivo ali foi rompida. Houve um afastamento, um distanciamento. Por isso que é uma reconciliação, reunir, retornar, né, a estabelecer essa harmonia. E o mais depressa possível, o quanto antes, enquanto a oportunidade está aí, está ao alcance, está no campo da realidade. E com adversário, será que a gente tem adversário? Eu adorei as palavrinhas iniciais por isso, porque realmente, né, adversário não é coisa de vilão da Marvel. O adversário às vezes está na nossa casa, está no nosso grupo de trabalho, está na nossa relação. E também a gente pode trabalhar um pouquinho com essa despersonificação do adversário. Ah, o adversário é aquele que me fez um mal, ou algum inimigo. Às vezes não, né? Às vezes a gente cruza com alguém, sabe aquele famoso história assim, meu santo não bateu. Eu não sei por que meu santo não bate com aquela pessoa. Não quero nem tentar, nem conheci, não gostei. Às vezes mora alguma coisa aí, né? Às vezes tem alguma rusguinha, alguma pendência que precisa ser acertada e que a gente vai precisar ter essa iniciativa. Não reconciliar, mas despreza com o adversário enquanto estás a caminho com ele, porque no caminho, na trajetória, na experiência, é mais fácil, enquanto a gente ainda tem a possibilidade de conversar, de entender a posição do outro, talvez de cobrar até, né, uma explicação, um entendimento. Às vezes a gente tem até um adversário, assim, que é um adversário fantasma, irreal, porque ele nem sabe. A gente tem ele como nosso adversário, um inimigo, nossa, me olha, tem inveja de mim. A pessoa não está nem sabendo. Está lá na vida que segue. Então, o adversário ele pode ser real ou pode ser até imaginário. Olha, do que a gente é capaz, né? Cada armadilha que a gente faz para cair nela. Reconciliar o quanto antes para não ser entregue ao juiz. O juiz aqui, né, representando a nossa própria consciência, para que a nossa consciência, onde lá está escrito, né, as leis divinas, que não pese sobre nós aí uma sentença que depois a gente vai ter que reparar, consertar de alguma forma, para que a gente não seja entregue ao oficial ou ao ministro, representando aqui as leis divinas, a lei de causa e efeito. Se a gente não buscar essa reparação, não buscar esse perdão, a gente vai ter que se acertar em algum momento, né, com essa história, com essa pendência, com essa imperfeição aí, para ser reparada. E para que não seja mandado para a prisão. A prisão, né, representando aí a nossa experiência reencarnatória, o corpo físico, que nos aprisiona aí, muitas vezes no sofrimento, na dor, nesse caminho de aprendizado, que a gente sabe, muitas vezes é árduo, é difícil, e a prisão também de um estado mental negativo, pesado, que só leva aí a contrair mais débitos, difícil. Então, que a gente consiga, né, se livrar aí dessa prisão. Digo-vos de verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Ou seja, enquanto não tiver reparado aí todo o mal, corrigido todas as imperfeições, enquanto a gente não tiver cumprido aí toda a trajetória, né, de aperfeiçoamento moral e espiritual, a gente vai estar aí ainda, até o último sentiu nesse caminho de lapidação. De forma geral, é isso. Reconciliar, buscar restituir a paz, a harmonia, a tranquilidade com os nossos adversários externos ou internos que ainda estão em nós mesmos, os nossos caracteres ainda, né, de seres imperfeitos e falhos, o quanto antes na experiência, para que essa experiência se torne mais leve, que a gente tenha menos aí para reparar em um outro momento, que a gente tenha então ali, né, o juiz da nossa consciência em paz também, tranquilo, que a gente consiga se livrar dessa prisão, da experiência reencarnatória, das provas, da expiação, e que a gente consiga fazer isso até o máximo possível, até a gente alcançar aí, né, um estado de pureza, que é o que a gente almeja, um estado de pureza espiritual. Então, assim a gente começa, né, a destrinchar o assunto. Dando continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, lá no item 6, vai explicar assim, né, e quando
a gente não faz isso. A gente não aproveita a oportunidade do caminho. A gente não faz o quanto antes, não faz no agora. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Diz assim até no texto, né, que é um erro a gente acreditar que morto o animal, morto o veneno. A gente bem sabe, né, que a morte não purifica. A morte não nos livra, a morte não coloca uma distância para uma inimizade. E muitas vezes os processos de obsessão podem se originar aí de uma inimizade conservada, alimentada por um desejo de vingança. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, o quanto antes, os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que se apague antes que a morte lhe chegue toda causa fundada de animosidade posterior. Então, que a gente consiga, né, reparar para não carregar isso num processo aí de obsessão, em outra vida, em outra reencarnação. E aí eu vou falar uma coisa assim para vocês, né, eu estava pensando sobre isso, e aí eu tive um insight, assim, muito curioso, não sei se já aconteceu com vocês, eu nunca tinha me colocado na posição de autora da obsessão. E quando a gente tem uma inimizade, a gente alimenta um ódio, um rancor, por mais que a gente está aqui, né, na casa espírita, estudando, aprendendo, a gente sabe que a gente já está aqui num processo de trabalho, mas se a gente alimenta esse sentimento na gente, a gente também pode estar nessa posição, em um outro momento aí, né, de autor de um processo obsessivo, e não da vítima. Não sei se já tinham passado, mas eu quis compartilhar porque eu achei tão curioso isso. Me colocar na posição ali, né? A gente fala tanto que somos imperfeitos, que somos falhos, que estamos suscetíveis ao erro, mas se colocar nessa posição aí, pensar, nossa, eu carrego isso em mim. E a morte eu não sei, eu pelo menos não sei onde é que eu vou morrer, não. E se eu tô com ódio de alguém e eu quero mal daquela pessoa e eu morro hoje e não percebo. E aí? E eu vou estar ali, né? Então vamos lá, no caminho da reconciliação. Vamos falar um pouquinho sobre o momento da reconciliação, o momento do presente. Reconcilia-se o quanto antes. Por que então reconciliar o quanto antes? Reconciliar, aproveitar. A gente já deu para entender, né? Por que tem que ser? Porque na experiência é mais fácil, a gente pode se comunicar, pode conversar, pode se entender. Muitas vezes, um processo de reconciliação, no nosso caso da experiência concreta, envolve até aí o intermédio da justiça. Então, faz mais sentido a gente tentar uma mediação aqui agora. E a gente também entende que qualquer inimizade, quando ela é alimentada, ela pode se cristalizar. E isso vai gerar aí obstáculos, dificuldades no caminho do progresso. Então, é por isso que deve ser agora. Coloquei aí essa imagem, que é uma rosa com espinhos, né? Qualquer inimizade pode constituir aí um espinho no seu jardim futuro. Por que deixar isso? Se a gente já pode começar a parar o espinho agora, vamos tentar ir por esse caminho, né? Mas aí, talvez alguém pode pensar assim, eu entendi o que é reconciliação, eu entendi o caminho, eu entendi que é agora, que é no presente. Mas como? Como fazer isso? Como que eu vou me reconciliar? Eu ainda não consigo. Agora, ainda não. E aí eu vou partir para esse caminho, da gente entender como conseguir isso, como vencer, né, a nós mesmos aí nessa dificuldade. O primeiro passo é esse, assumir, eu ainda não consigo, essa foi demais para mim, reconciliar com o adversário do caminho. Vamos lá. Por que é muito importante a gente assumir também que não está conseguindo ainda? Para a gente se encarar. Às vezes a gente acha, né, que a gente é um gatinho dócil e fofinho. E aí, a hora que a gente olha, na real, vai olhar para si mesmo, a gente tem uma fera lá dentro. A gente tem um leão raivoso. E que não quer reconciliar, não quer morder, quer pegar. E a gente precisa caminhar aí por esse percurso do autoconhecimento. Vamos lembrar lá das palavras de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, né? Nos ensinando o caminho da introspecção, do autoexame, do autoconhecimento, investigar a consciência.
entender aonde estamos. Por que que para mim ainda está difícil? Por que que eu entendo? Fez todo sentido. Quem conhece aí, né, a lógica do raciocínio da doutrina espírita, entende, mas às vezes não consegue. Não está no momento. Às vezes os adversários, eles são instrumentos. Porque quando a gente está ali no conforto da amizade, às vezes a gente não consegue enxergar, né, aquelas características, aqueles sentimentos negativos, aquela forma que a gente ainda não tem de lidar com as situações. E às vezes o adversário ele vem como instrumento para a gente fazer esse exercício de se enxergar e entender o que precisa ser melhorado, o que precisa ser construído. Estamos aí no caminho do autoconhecimento, a gente se enxerga, passa em revista aí, né, onde falhei, com quem que ainda preciso me conciliar, qual situação que ainda está pendente, será que magoei alguém, será que estou num caminho aí que eu tenha ofendido alguém, ou alguém que me ofendeu e eu preciso perdoar, ok? O que eu preciso melhorar? Já entendi, mas como? Ainda não está tão claro assim, né? Qual caminho? Eu entendi, mas eu tô nessa, tô com rancor, tô presa nisso. A gente pode trabalhar com os valores. Uma forma realmente aí, né? Uma forma terapêutica, curativa e que nos leva no caminho da melhora, no caminho do progresso moral. Os valores, eles servem para direcionar, né, as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa forma de interação. Quando a gente tem clareza dos valores que a gente quer construir, se edificar como pessoa, a gente vai no caminho da melhora, do progresso moral. Coloquei alguns valores. A paz está bem ali no cantinho destacado, né? Quando a gente cultiva a paz de modo geral, tentando ser uma pessoa pacífica, já é um instrumento no caminho da evolução, no caminho aí de alcançar, né, essa perfeição moral, mas todos os outros vão ajudar a gente a se reconciliar. Alguns exemplos, teriam outros mais, mas esses dizem bem da relação aí, né, do contato com o outro. A resignação, que a gente sabe que é essa aceitação com a razão, se resignar diante de uma situação, às vezes de injúria, de injustiça, de calúnia. A empatia, nos colocando ali na posição do outro, entendendo, tentando entender o ponto de vista do outro, sabendo que a gente é diferente, às vezes a gente pensa diferente, mas tentando entender ali a posição e a dor do outro. A doçura, cultivar a docilidade, a brandura no trato com o outro, a cordialidade, a compaixão, entendendo que o outro também sofre, às vezes numa posição ali, né, de embate como um adversário, mas ele também tem o seu sofrimento, a gente enxergar isso como um ser que está no erro, está falhando. O respeito aos outros, não fazendo para o outro o que eu não gostaria que fosse feito para mim. A paciência, saber esperar, às vezes silenciar e deixar que passe uma situação. A gentileza na relação com o outro. A generosidade, saber ceder, deixar ir, às vezes ser generoso, né? Não querer ter razão, escolher ser feliz mesmo, é uma forma de generosidade. Buscar a harmonia, que é o princípio básico aí da reconciliação. A justiça, tendo sempre como base a justiça divina, acreditando que a misericórdia uma hora vem. A tolerância com o outro, aceitando os posicionamentos diferentes, as opiniões diferentes e sendo tolerante. E a paz acima disso tudo, né? Então, se a gente vai por esse caminho dos valores e nos buscando, assim, guiar pelos valores, a gente já está no caminho para a reconciliação. São valores que facilitam na interação e no trato com o outro. E não esquecendo do nosso valor máximo, né? Da caridade, que na doutrina espírita a gente tem esse como aí um eixo central, né? É o nosso leme. A benevolência para com todos, todos incluem os adversários e os inimigos, né? Não é a benevolência só para quem é fofinho, não é. Indulgência para com as imperfeições alheias, porque sabemos que também somos imperfeitos, também vamos precisar de clemência, de compreensão, e o perdão das ofensas. Esse aí, então, é o nosso valor máximo.
Se a gente cultivar, né? Se a gente escolhesse, gente, 3 da lista anterior, para cultivar arduamente, a gente já estaria num caminho aí bacana. E vamos falar um pouquinho mais do perdão, né? A gente está falando de reconciliação. Às vezes uma reconciliação ela vai envolver um pedido de perdão, por favor, me perdoa, eu errei. Ou um, eu te perdoo, eu te liberto, eu deixo você ir. Ou eu me perdoo, quando fui eu mesma, né, que identifiquei que tem uma coisa que não está bacana. Ou com o passado. Muitas vezes a gente precisa fazer um trabalho de perdoar o passado, de deixar o passado no passado, onde ele está. Então, o perdão, ele vem, né, de uma palavrinha aí, de um termo em latim, que significa perdonare, que é doar, entregar. Então, assim, a gente pode entender que através do perdão a gente vai doar o nosso direito de ficar ressentido. Eu dou, eu abro mão, eu não quero. E eu vou entregar o amor e retribuição. Eu vou entregar o bem para essa pessoa. Então, eu estou doando o direito de ser ressentido e estou entregando o bem. Esse é o caminho do perdão. O perdão é um processo mental que visa a eliminação do ressentimento. Toda vez que a gente fala em processo, vai envolver tempo. Então, hoje em dia, né, a gente dá um tropeção e fala, perdão, imagina. Não é bem esse perdão, não. Às vezes a gente precisa de um tempo, de uma elaboração, precisa pensar, precisa falar. É um processo que pode ser dolorido e difícil. Mas ele começa com uma decisão consciente. A gente escolhe perdoar. A gente tem que fazer isso com a consciência. Eu quero perdoar. Vou esquecer? Não sei. Isso é muito comum a gente ouvir, né? Eu vou perdoar, eu já perdoei, mas eu não esqueço. E não precisa esquecer. A gente precisa se livrar do ressentimento. O ressentimento, ele é autoexplicativo. Ressentir, sentir de novo. Trazer o sentimento de volta. Dar continuidade a um sentimento. Quando a gente está numa relação ali de inimizade, quando a gente está com um inimigo, a gente vai ter raiva, rancor, ódio, mágoa, todos esses sentimentos. Imagina ficar ressentindo esses sentimentos continuamente. O ressentimento, ele é uma ferrugem que vai corroer. Ele corrói todo o nosso aparato psicológico, físico e espiritual. Por isso que a gente tem tantas doenças por causa de conflitos, por causa de inimizades. É real isso. É uma imagem assim, como se eu bebendo do ressentimento, eu estivesse tomando um veneno e esperando que o outro que morra. Eu estou tão presa no meu ódio, no meu desejo de vingança, de revide, mas eu é mesma que estou me envenenando através do ressentimento. Então a gente deve procurar o processo de perdão para isso, para se livrar do ressentimento. Quando a gente está aí todo ressentido, rancoroso, a gente tem uma ferida aberta, que dói e sangra o tempo todo. Quando a gente consegue passar pelo processo do perdão, a gente vai ter essa ferida cicatrizada. A gente vai olhar objetivamente para ela, às vezes a gente vai lembrar de toda a situação, mas de um modo já aí elaborado, que não vai ter essa dor toda, uma ferida cicatrizada. Eu entendo o processo que eu passei, eu entendo o papel do outro, eu cumpri com o meu papel. E pronto. Estamos aqui, estamos quites. E aí falamos tanto, né? Autoconhecimento, valores, a caridade, o perdão. Mas o que acontece? Tem gente que vai falar assim, eu entendi, mas eu ainda não consigo. Não consigo, não é para mim, não tá no meu momento. E aí a gente vai falar assim, ok, eu entendo, ainda não está no seu momento, você não consegue ainda, mas você pode. E por que você pode? Porque a gente sabe, né, somos seres espirituais, somos espíritos em experiência encarnatória. Então a gente tem esses 3 atributos fundamentais que nos capacitam para conseguir isso, se não agora, um dia. Somos seres inteligentes. Somos dotados da razão. Nós temos esse diferencial aí já. A gente não é só instinto. A gente pensa, a gente tem a inteligência.
A gente tem a consciência de nós mesmos, a consciência de Deus, a consciência das leis divinas, a consciência do processo evolutivo, e tudo isso nos torna diferente. Tudo isso nos dá aí a capacidade de usar da liberdade. Se a gente não tem um instinto ali que nos domina cegamente, a gente pode escolher como agir. É a nossa capacidade aí, né, de livre-arbítrio, de ter o discernimento do que é melhor para mim agora. O que eu escolho agora ou não. E aí, nesse sentido, a vontade, que é muito importante. Se a gente é inteligente, tem a consciência, pode usufruir do livre-arbítrio, o que nos falta muitas vezes? Muitas vezes nos falta a vontade. No Livro dos Espíritos, né, tem até lá, assim, na questão 845. Querer é poder. Muito antes do slogan do força, foco e fé, já estava lá no Livro dos Espíritos. Querer é poder, a gente tem que usar da nossa força de vontade. Se somos livres, se podemos escolher, que a gente mobilize aí as nossas energias para tentar ao menos conseguir. Nada, né, nos é impossível. E ainda diz no Livro dos Espíritos que muitas vezes a vontade está somente nos lábios, mas pouco esforços fazemos. E isso acontece muito mesmo, né? Eu quero, mas eu não consigo. É mesmo? Está disposto mesmo? Vai ter a coragem mesmo de entrar nesse processo de reconciliação, de perdão? A gente pode. Seres inteligentes, livres e que tenham aí, né, essa capacidade de mobilizar a sua vontade para o seu bem. Na mensagem que fala sobre a vontade, do livro Pensamento e Vida, a gente tem aí essa lição. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade. A vontade pesa mais, muitas vezes. A gente tem o esclarecimento, tem a oportunidade, mas a gente precisa estar engajado, estar comprometido com o processo aí de melhoramento, de aperfeiçoamento moral. A gente precisa. E quando? Agora, desde o começo, né? A gente está falando isso. Quando que deve ser isso? Deve ser agora. Como? Traçando objetivos, traçando metas, enxergando que pessoa que a gente quer se tornar, que pessoa eu quero ser. Quando a gente fala, né, do homem de bem, da pessoa de bem, se é lá que eu quero chegar, eu preciso mobilizar minha vontade para isso. Nós, né, vocês, eu, a gente já está nesse processo, né? Nós já estamos aqui. O estudo é uma forma de usar aí dessa vontade. O estudo favorece esse despertar espiritual. Então, estudando, participando de grupos de estudo, de reuniões, participando muitas vezes de atendimento fraterno, tudo isso pode ajudar num processo de reconciliação. Quando a gente é bem aconselhado, quando a gente tem alguém para nos ouvir, para nos ajudar, para nos orientar. Muitas vezes da ajuda profissional também, né, se faz necessária. Antes eu até falei do caso da justiça, mas às vezes, né, uma assistência psicológica, são recursos que a gente pode utilizar. Se a gente colocar aí toda a nossa energia, a vontade e a disposição para estar nesse caminho. Aqui eu quis colocar, né, uma sabedoria bem antiga aí do Rabino Hillel. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Se eu não fizer, quem vai fazer por mim? O processo evolutivo, ele é individual. Só que a gente não faz sozinho. A gente precisa do outro. Mas a gente não faz, né? Ninguém vai fazer por nós. Até brinco que eu falo assim, né? Ninguém vai carregar ninguém no processo aí de evolução. Mas a gente vai junto de mão dada. Mas depende de cada um. Então, se não eu, quem? Quem fará por mim? Quem vai ter essa iniciativa aí num processo de reconciliação, de perdão? Mas também não devo fazer só por mim, por interesses aí egoísticos, interesses próprios, pensando também no outro, né? Até compartilhei aqui com vocês de eu me imaginar nessa posição aí, né? De um espírito praticando uma obsessão. Tenho que libertar o outro também do peso, perdoando.
E também pensando até no caminho da humanidade, a gente sabe que a gente progride junto, né? Progride como seres humanos, o orbe todo progredindo, então também pelos outros. E se não, agora quando? Eu já entendi, fez sentido, eu vi que eu tenho os recursos, eu vi que eu sou capaz. Por que não agora, né? Por que não se dispor realmente a partir para isso agora? Então, o que nós temos aí, mais ou menos, nesse percurso de como partir para a reconciliação, é um caminho, então, aí, né, de se reconstruir as relações. Através do autoconhecimento, identificando aí, né, o que está falhando, quais são as imperfeições, tendo a iniciativa, a disposição e a perseverança, porque não é tarefa árdua, às vezes a gente precisa perseverar, investir muito, e cultivando, né, os valores, as máximas aí dos valores de caridade, da paz, da harmonia e tantos outros. Se a gente faz isso, a gente vai estar se instrumentalizando para lidar com os adversários nas 3 posições. O adversário na condição de inimigo, o outro como adversário, que cometeu uma injúria, uma calúnia, eu vou estar aí, né, mais capaz para lidar com isso. Comigo, na posição de adversário de outra pessoa, se eu cultivo esses valores, eu vou estar conseguindo me livrar dessa posição. E com os adversários internos, que são aqueles caracteres nossos mesmos, as dificuldades, o egoísmo, a vaidade, o orgulho ferido. Se eu trabalho aí na construção desses valores, eu vou estar também me curando nesse sentido. Aí coloquei essa figurinha de GPS, né, porque a gente está falando de progresso, de trajetória, de caminhada, e o nosso GPS já está, né, programado, a gente está arrumando aqui todo mundo, né, para a condição de pureza espiritual, para isso aqui já ser uma lição aprendida, provada. A gente está arrumando aqui, né, para os mundos felizes, celestes, divinos. Então, às vezes a gente está recalculando a rota ali, ó, mas o nosso destino final já está traçado. E isso daqui nos enche de esperança para seguir aí em frente. Seguir em frente com o nosso exemplo maior, que é Jesus, né? Jesus, o tanto de injúria, de calúnia, de sofrimento que passou. E no auge ali, no momento mais simbólico, o que Jesus falou? Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Essas são as palavras de Jesus, que a gente se guie, se espelhe, né? Que a gente consiga, assim, nos manter firmes e fortes no nosso propósito, sabendo que a gente não está desamparado, a gente não está sozinho, e que a gente também pode, né, conseguir aí seguir nessa trajetória, que nada nos influencie, que a gente não responsabilize o outro pelo erro que é nosso, pela imperfeição, pela falha que é nossa. Mais uma leitura de Mateus, no capítulo 5, versículos 44 e 46. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás no céu, e que faz que levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Se a gente só ama quem ama a gente, que recompensa a gente vai ter? Ninguém está falando que não é para amar quem ama, não, mas também. Vamos retribuir o amor com amor, mas o inimigo que está mais difícil. E amar no sentido de perdoar, de não buscar vingança nem revide, de retribuir o mal com o bem. É esse sentido do amor, o amor do perdão e da libertação aí do outro. E ainda vai ter gente, lembra que eu falei que eu queria dedicar aquele que não consegue. E aqui, então, quando fala de, né, amar os inimigos, aí foi mais impossível. Não dá ainda. E aí vamos por o ainda. Quem está nessa fase fala assim, nossa, não consigo. Ai, um dia eu conseguirei, um dia eu chego lá. Tenha vontade, perseverança. A intenção vale muito. A intenção de acertar, a intenção de conseguir, de chegar lá nesse ponto, conta muito.
ainda que a gente ainda erre. A gente ainda está em processo de melhoramento. Na própria oração do Pai Nosso, a gente sabe que fala de reconciliação, fala de perdão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então, quando a gente fala isso, né, a gente sempre fala muito na doutrina do estudo do Espiritismo que a oração, a prece, não é só mexer de lábios. O ato de prece, ele envolve adoração, elevação do pensamento a Deus. Eu me aproximo através da prece do alto, me coloco ali. Então, pra gente, né, tá aí a par, com tudo certinho, na hora da gente fazer a prece do Pai Nosso, a gente tem que ter feito o nosso sacrifício, o sacrifício do ressentimento, do perdão, porque a gente está se colocando na posição de ser perdoado. Uma frase de Chico Xavier, para a gente refletir um pouco. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustadas, trazemos também as nossas. Somos imperfeitos, somos falhos. Às vezes a gente está na posição ali com um adversário, às vezes a gente é que é o adversário do outro. Se Deus, né, não nos julga, nos dá a oportunidade da misericórdia divina de reparar, de passar aí pela lei de causa e efeito como uma oportunidade de aprendizado e de melhora, que a gente também consiga fazer isso com o outro. Que a gente consiga, em algum momento, se não agora, em algum momento, conseguir fazer a reconciliação, o perdão, a reconstrução dos laços, da harmonia, que a gente consiga, né, de fato, aí, amar, que é o nosso objetivo maior, praticar o amor. O amor a quem? A todos. Quando? Todo o tempo. Simples assim, né? Mas a gente está no percurso, que a gente um dia consiga chegar nesse nível. Sabendo que somos aprendizes imperfeitos num caminho aí, né? Eu quero aqui encerrar aqui a fala com uma prece, né? Com uma oração aí, a oração do perdão. Pedindo aí, né, através da oração, para que a gente consiga aprender um pouquinho mais, que a gente tenha a força para seguir esse nosso caminho aí, que a gente consiga entender o que é a reconciliação, chegar à conclusão de que, nossa, faz todo sentido, preciso praticar, preciso aplicar na minha vida, não está na hora, não consigo ainda com essa pessoa, mas eu quero um dia. Então, vou ter ali a força de vontade de me comprometer para isso, de ao menos tentar ter a intenção, ainda que fale que erre, né? Esse é o nosso caminho de evolução. É tentando, é se empenhando, é se esforçando. Porque eu falei lá no comecinho que a tarefa não era fácil. Não é. Então, vamos lá. No formato, então, de uma prece mesmo, né? Então, quem quiser aí, né, se colocar em sintonia, vale bem a pena, é o momento. É a oração do perdão. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos que o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticar. Assim seja. Muito obrigada, gente, pela escuta de vocês, pela intenção. Que cada um aqui seja solo fértil para fazer germinar a sementinha que foi lançada. Obrigada.
Aqui, ó. Da nossa casa para você. Obrigada a ele. Eu acho que não, ou não, vai tentar assim. Hã? Não? Nem positivo, não? Faz? Nós fizemos uma americano coletivo. Ah, então tá bom. Primeira peça? Primeiro passo? Tá bom. Você quer que eu passe? Então, passo. Coletivo? Gente, então, vocês estão concentradas, que a gente vai fazer um passe coletivo, né? Hoje, bastante gente. Tem gente que dá em cada um. Aí eu vou pedir para a Damares ou para outras pessoas para depois passar a aguinha fluidificada. Vamos começar. Vem cá, Renan. Bom, então, meus irmãos, o passe, né, todos nós sabemos que é uma purificação, né, uma energização, uma recomposição das energias. Então, o passe também tem um poder de cura, tem um poder de equilíbrio, porque se nós entrarmos em sintonia, com certeza, né, iremos ser atendidos pela espiritualidade. Porque temos que estar abertos, temos que estar assim, receptivos para que as energias, né, possam entrar em nós e reequilibrar as nossas células. E assim pode, né, se tivermos merecimento e se tivermos fé, podemos até nos curar dos nossos problemas. Então, cada um de nós vamos assim mentalizar, focar naquilo que viemos aqui buscar, ou que temos necessidade de alguma coisa que estamos buscando, para que Deus possa, nesse momento, fazer essa graça, né? Fazer essa bênção, esse milagre em cada um de nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos fazer uma oração do Pai Nosso, todo mundo juntos, para que assim possamos ficar receptivos, para que a espiritualidade de luz possa agir em nós e trazer o alívio, o remédio, ou quem sabe a cura para os nossos problemas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Então, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa trazer tudo aquilo que necessitamos, que buscamos, que nós possamos, né, como foi dito na palestra, fazer a nossa parte também de reconciliação, porque o remédio para tudo é o perdão. Então, que Deus nos ajude a sermos humildes o suficiente para perdoar e para pedir perdão, que assim seja. Aqui da prece. Eu vou fazer a prece. Você vai fazer mais. Ah, é? Gente, eu vou convidar aqui a Socorro, né, que é a presidente da AME, dentro do Principal Espírita, né? E ela, a Maria Sonia, a Maria Pessoa, que estão responsáveis por estar acontecendo essa semana tão linda, né? Então, eu vou pedir para ela que faça a prece final. Então, meus irmãos, nós possamos continuar em sintonia com o Pai, com Jesus, o nosso Mestre, que nos permitiu que nos encontrássemos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse ambiente de luz e paz, de harmonia, de reconciliação, que a cada dia da semana, Senhor, fazes acender, reavivar dentro de nós a esperança, o amor, a fraternidade. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o amparo, por toda a luz e a paz com que Tu tens nos agraciado, Senhor. Abençoa-nos no nosso retorno aos nossos lares, que nos 2 dias que ainda temos pela frente, de semana espírita, de confraternização, que Tu possas, Senhor, nos acompanhar. União fraternal.
E por fim, com a fala do nosso irmão Arthur, para que ele seja também inspirado e que possa trazer, Senhor, a tua mensagem aos nossos corações, não só para falarmos, para movimentarmos os lábios, como bem falou nossa irmã, mas sentirmos a tua presença, Senhor, nas nossas vidas e a capacidade que tens de nos transformar. Por isso te agradecemos, Senhor, mais uma vez a tua presença entre nós. E todas as casas, todos os templos que falam em teu nome, Senhor, neste momento possam receber a tua luz e a tua paz. Gratidão, Senhor, e seja conosco não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Então, de novo... O pessoal vai passar as aguinhas purificadas. Certo, enquanto nós... Obrigada. Obrigada, Cláudia.